Pode ir. A paz, irmãos. Amém. Deus esteja conosco nessa noite. Amém. Nós estamos aqui visitando vocês, essa congregação. Viemos entoar um culto de louvor e adoração ao nosso Deus, juntamente com vocês. Estamos aqui no grupo da UPH, da nossa igreja, dos homens, e nós estamos percorrendo as congregações da nossa igreja, nos dias de culto semanais, de meio de semana, fazendo uma visita às congregações, para a gente estar junto, cultuar juntos, Então, um momento de comunhão com os irmãos, e dizer que é um prazer muito grande a gente estar aqui com vocês, e a gente ficar esse período aqui junto, na presença do nosso Deus. Oremos. Deus, louvado seja o teu santo nome, Senhor. Engrandecido é o Senhor. Nós aqui, Deus, diante de ti, pedimos ao Senhor que perdoa nossos pecados, purifica nossa mente, nosso coração, para que possamos entoar louvores ao teu santo nome. Receba o nosso louvor, Senhor, como oferta de gratidão ao Senhor, por todas as bênçãos, por todas a graça derramada sobre nossas vidas. A graça salvadora, a graça transformadora, a graça que vivifica, que nos restaura. Aquela graça, Deus, que o Senhor tem para conosco, porque por merecimento não somos nada, não merecíamos nem estar aqui. Mas a tua misericórdia é grande para conosco, e nós te louvamos por isso. E nesse momento te pedimos que o Senhor nos visite nessa noite, nos visite com a tua palavra, no louvor. Fala conosco, Deus. Nós precisamos ouvir a tua voz. Nós te agradecemos por tudo, agradecemos por esse momento aqui, em nome de Jesus. Amém. Irmão, graça e paz. Amém. Em Marcos capítulo 5, abre aí, Marcos capítulo 5. Versículo 41 e 42. Amém? Diz assim a palavra do Senhor, 41. Tomando-a pela mão, disse: Talita cumi, quer dizer, menina, eu te mando, levanta-te. Imediatamente a menina se levantou, pôs-se a andar, pois tinha 12 anos. Então ficaram todos de sobremaneiras admirados. Mas disse Jesus, o 43, mas disse Jesus, ordenou-lhe expressamente que ninguém soubesse quem mandou e deste de comer a menina. Irmãos, esse contexto vem do livro de Marcos. Ele traz um processo bonito no nosso coração. Jesus, ele então está nas frentes do rio, do mar da Galileia, e ele então anuncia a multidões, a várias pessoas, e então Jesus passa para o outro lado, a cidade de Genezaré, onde um homem possesso estava aprisionado há anos. E então o Senhor vai para aquele lugar para libertar aquele homem. E de repente ele volta imediatamente, acaba aquele processo, liberta o homem, então ele volta. E ele começa então, quando ele chega do outro lado da margem do rio, de volta, Jesus já é acometido, já chega muita gente perto de Jesus. E então naquela caminhada, naquele processo,
processo, aquele detalhezinho da vida que Jesus estava chegando à multidão. Chega um homem chamado Jairo e fala com Jesus sobre sua filha. E então Jesus começa a ir até a menina. Porém, dentro desse processo, existe também a cura da mulher do fluxo de sangue. E essa cura vem no processo. A menina Talita morre. Aos olhos humanos morre. E então, Jesus chega a casa, já estava com prantos, muita gente chorando, prantos, e começa então a lamentar. Mas o que eu quero trazer nessa noite é: o mundo está aí para nos botar para baixo. O diabo quer tentar nos derrubar de qualquer maneira. Mas lembre-se, assim como Jesus mandou a Caína levantar, Deus diz para nossas vidas: levanta, levanta, está na hora de viver, Senhor. E nessa noite, quando você chegou a essa casa, Deus te trouxe para cantar louvores e ouvir a palavra dele. Então fique de pé, vou louvar o Senhor. Não há Deus maior, não há Deus melhor, não há Deus tão grande como o nosso Deus. Não há Deus maior, não há Deus melhor, não há Deus tão grande como o nosso Deus. Criou o céu, criou o céu, criou a terra, criou o sol e as estrelas. Tudo Ele fez, tudo criou, tudo formou. Para o seu louvor, para o seu louvor, para o seu louvor.
seus olhos. Fale com Jesus. Deus, nós te louvamos, nós te bendizemos, exaltamos o teu nome, porque tu és santo, porque tu és maravilhoso, o nosso Rei, o nosso Senhor, a quem amamos e servimos. Ó Deus, nessa noite nós queremos te louvar, nós queremos exaltar o teu santo nome, porque só o Senhor é digno, só o Senhor é merecedor. Obrigada, Deus, pelo privilégio que temos de poder estar em tua casa, de poder te adorar, de poder declarar toda a honra, toda a glória, todo o louvor a ti. Recebe, ó Deus, o nosso louvor, recebe a nossa adoração, que possamos sair daqui nessa noite, ó Deus, renovados e fortalecidos pela tua doce presença, pela doce comunhão com o Senhor e com os nossos irmãos. Renova-nos, fortalece-nos, ó Deus, em nome de Jesus. Amém. Eu te busco, te procuro, ó Deus. No silêncio vem estar. Te busco, na hora espero em ti. Pega pra mim, e se eu te
Feche teus olhos. Feche teus olhos. Jesus, em tua presença, reunimos-nos aqui, contemplamos tua face e rendemos-nos a ti, pois o dia tua morte trouxe vida a todos nós e nos deu completo acesso ao coração do Pai. Jesus, em tua presença, reunimos-nos aqui, contemplamos tua face e rendemos-nos a ti, pois o dia tua morte trouxe vida a todos nós e nos deu completo acesso ao coração do Pai. O véu que separava já não separa mais, a luz que outrora apagada agora brilha e cada dia brilha mais. Só pra te adorar e fazer teu nome grande e te dar o louvor que é devido. Estamos nós aqui. Jesus, em tua presença, reunimos-nos aqui, contemplamos tua face e rendemos-nos a ti, pois um dia tua morte trouxe vida a todos nós e nos deu completo acesso ao coração do Pai. Véu que separava já não separa mais, a luz que outrora apagada agora brilha e cada dia brilha mais. Só pra te adorar e fazer teu nome grande e te dar o louvor que é devido. Estamos nós aqui. O véu que separava já não separa mais, a luz que outrora apagada agora brilha e cada dia brilha mais. Só pra te adorar e fazer teu nome grande e te dar o louvor que é devido. Estamos nós aqui. Aleluia. Aplauda o Senhor. A gente perde muita coisa na nossa vida.
Esse é um dos momentos que nós precisamos adorar a Jesus. Esse é um dos momentos que nós precisamos parar para te pensar naquilo que o Senhor fez e faz por nós. Pode estar, Deus. Você que diz na oferta, pode trazer a presença do Senhor. Ele é o Senhor, sua verdade vai sempre reinar. Terra e céu, glorifica seu santo nome. Ele exaltado no céu. Ele exaltado no céu. Eu louvarei. Ele exaltado pra sempre, exaltado o seu nome. Louvarei. Ele é o Senhor, sua verdade vai sempre reinar. Terra e céus, glorifica o seu santo nome. Ele exaltado no céu. Ele exaltado. Ele exaltado no céu. Eu louvarei. Ele exaltado pra sempre, exaltado o seu nome. Louvarei. Ele é o Senhor, sua verdade vai sempre reinar. Terra e céus, glorifica o seu santo nome. Ele exaltado no céu. Ele é o Senhor. Ele é o Senhor, sua verdade vai sempre reinar. Terra e céus, glorifica o seu santo nome. Ele exaltado no céu. Amém? Glória ao Senhor Jesus. Eu queria chamar o nosso preletor dessa noite e vou pedir ao nosso presbítero Anderson que ore. Meus irmãos, olha sobre Jesus. Boa noite, irmãos, a paz do Senhor Jesus. Amém? Vamos orar. Senhor Deus, nós glorificamos o santo nome do Senhor, Pai, porque só o Senhor é digno de louvor e de adoração, Pai. E aqui estamos nós, Senhor, trazidos aqui porque o Senhor nos deu essa oportunidade de louvarmos ao Senhor, de ouvirmos a Tua voz. Que o Senhor possa preparar os nossos corações, Senhor, para que a Tua palavra, Pai, seja ministrada. Ali em João capítulo 17, Jesus conversando ali com Pilatos, sendo antes da sua crucificação, Pilatos fala para ele que ele era o rei. Pergunta, Jesus fala, você disse que eu sou o rei. E aí ele falou, aquele que é meu, ouve a verdade, ou aquele que é da verdade, ouve a minha voz. E Pilatos pergunta, o que é a verdade? No capítulo 14, 6 de João está escrito, eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim, diz o Senhor.
Então queremos, Pai, ouvir a Tua palavra, que é a verdade. Ministra a cada coração, e tudo aquilo que não vem do Senhor, Pai, qualquer impedimento, toma nossas mentes cativas ao Senhor. Usa o Teu Filho como instrumento nas Tuas mãos, como o Senhor tem usado, Pai, e ainda melhor, Pai, do que outrora, que o Senhor continue usando Ele grandemente, para que o Teu nome seja glorificado, e nós, como igreja do Senhor, corpo de Cristo, sejamos edificados e que o Senhor continue nos conduzindo nos Teus caminhos. Assim te oramos, em nome de Jesus. Amém. Boa noite, irmãos. Que a graça do nosso Senhor continue conosco. Amém? Amém. Queremos saudar aqui a congregação de Patos. Nós, há um ano atrás, há um período atrás, eu não sei se exatamente é um ano, não chega a um ano atrás, nasceu essa vontade de nós conhecermos como departamento, né? A igreja funciona em alguns departamentos. Nós temos os pequenos, o departamento infantil, nós temos a UCP, né? Que são já as crianças um pouquinho maiores, nós temos a UPA, que trabalha com adolescentes, nós temos os jovens, né? Que já é a faixa etária de depois dos 18 anos, e nós temos da melhor idade, né? Nós, os homens, né? Que é o PH, e a SAF também, né? Da nossa igreja é dividido em departamentos. Então, o departamento de homens, esses que aqui estão, alguns com as suas esposas, né? Viemos aqui conhecer a congregação de Patos. Quem estava dirigindo o louvor é o nosso vice-presidente, né? Quem fez a abertura, o nosso presidente. E quem está aqui à frente é quem diz que é conselheiro, né? Conselheiro da UPH. Mas é uma ação da diretoria de conhecer as congregações e levar a igreja do Senhor, a igreja de Lapão, ao qual a congregação faz parte, para conhecer as suas filhas, entendendo que aqui um dia, né, vai ser a igreja de Patos. Então a igreja de Patos, que nasce da igreja de Lapão, que hoje é congregação, um dia ela vai ser igreja. E conhecer esse processo, né, fazer com que o departamento conheça o processo de como se nasce uma igreja, a gente trouxe a UPH para conhecer vocês. E vocês conhecer também esses seus irmãos, né? Somos irmãos, não só irmãos em Cristo, mas irmãos como membros da mesma igreja, a igreja presbiteriana, né? Aqui em Lapão. Amém? Que venha outros, né? Inclusive outros departamentos. A gente, quem sabe, mobilize aí, ou com os jovens, né? Depois a gente vê com a Amanda ou com a SAF, a gente fazer uma ação em conjunto para que a congregação se sinta visitada. A palavra é essa, né? É uma visita. Irmãos, eu gostaria de compartilhar o texto. Foi pregado pelo pastor Bira domingo à noite na igreja, na sede, né? E eu gostaria de compartilhar o mesmo texto. Deus há de direcionar a palavra nesta noite, mas eu gostaria de a gente ler esse texto que está em Hebreus, capítulo 11. Hebreus, capítulo 11. Nós vamos fazer uma leitura extensa, porque o capítulo é um pouco extenso, mas para a boa compreensão do que nós tentamos falar nesta noite, é necessário a gente ler o capítulo todo. Hebreus 11, a partir do verso 1, é uma leitura um pouco extensa, não só pelo fato da quantidade de versículos, mas pelos versículos serem estendidos também. Nós vamos fazer uma leitura um pouco calma, né? Para que a gente venha compreender e que o Espírito Santo de Deus já venha trabalhar no nosso coração o que a Sagrada Escritura já diz. Hebreus capítulo 11, a partir do verso 1, diz assim:
Ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam, a convicção de fatos que não se veem. Pois pela fé os antigos obtiveram bom testemunho. Pela fé entendemos que foi o universo formado pela palavra de Deus, de maneira que o visível veio a existir das coisas que não aparecem. Pela fé, Abel ofereceu a Deus um mais excelente sacrifício do que Caim, pelo qual obteve testemunho de ser justo, tendo a aprovação de Deus quanto às suas ofertas. Por meio dela, também mesmo depois de morto, ainda fala. Pela fé, Enoque foi trasladado para não ver a morte. Não foi achado porque Deus o trasladara, pois antes da sua trasladação, obteve testemunho de haver agradado a Deus. De fato, sem fé é impossível agradar a Deus, porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que se torne galardoador dos que o buscam. Pela fé, Noé, divinamente instruído acerca dos acontecimentos que ainda não se viam, sendo temente a Deus, aparelhou uma arca para a salvação da sua casa, pela qual condenou o mundo e se tornou herdeiro da justiça que vem da fé. Pela fé, Abraão, quando chamado, obedeceu a fim de ir para um lugar que devia receber por herança e partiu sem saber aonde ia. Pela fé, peregrinou na terra da promessa como em terra alheia, habitando em tendas com Isaque e Jacó, herdeiros com ele da mesma promessa, porque aguardava a cidade que tem fundamentos, da qual Deus é o arquiteto e edificador. Pela fé também, a própria Sara recebeu poder para ser mãe, não obstante a avançada da sua idade, pois teve por fiel aquele que havia feito a promessa. Por isso também, de aliás, já amortecido, saiu uma posteridade tão numerosa como as estrelas do céu e inumerável como a areia que está na praia do mar. Todos estes morreram na fé, sem ter obtido as promessas, vendo-as, porém, de longe, e saudando-os, confessando que eram estrangeiros e peregrinos sobre a terra. Porque os que falam desse modo manifestam estar procurando uma pátria, e se na verdade se lembrasse daquele de onde saíram, teriam oportunidade de voltar. Mas agora aspiram a uma pátria superior, isto é, celestial. Por isso Deus não se envergonha deles, de ser chamado seu Deus, porquanto lhes preparou uma cidade. Pela fé, Abraão, quando posto à prova, ofereceu a Isaque. Estava mesmo para sacrificar o seu unigênito, aquele que acolheu alegremente as promessas, a quem tinha dito: em Isaque será chamada a tua descendência, porque considerou que Deus era poderoso até para ressuscitá-lo dentre os mortos, de onde também, figuradamente, o recobrou. Pela fé igual, Isaque abençoou a Jacó e a Esaú, acerca de coisas que ainda estavam por vir. Pela fé, Jacó, quando estava para morrer, abençoou cada um dos filhos de José, e apoiando sobre a extremidade do seu bordão, adorou. Pela fé, José, próximo do seu fim, fez menção do êxodo dos filhos de Israel, bem como deu ordens quanto aos seus próprios ossos. Pela fé, Moisés, apenas nascido, foi ocultado por seus pais durante 3 meses, porque viram que a criança era formosa. Também não ficaram amedrontados pelo decreto do rei. Pela fé, Moisés, quando já homem feito, recusou ser chamado filho da filha de Faraó, preferindo ser maltratado junto com o povo de Deus a usufruir prazeres
do pecado, porquanto considerou o opróbrio de Cristo por maiores riquezas do que os tesouros do Egito, porque contemplava o galardão. Pela fé ele abandonou o Egito, não ficando amedrontado com a cólera do rei, antes permaneceu firme como quem vê aquele que é invisível. Pela fé celebrou a Páscoa e o derramamento do sangue, para que o exterminador não tocasse nos primogênitos dos israelitas. Pela fé se atravessaram o mar vermelho como por terra seca, tentando-se os egípcios foram tragados de todo. Pela fé ruíram as muralhas de Jericó, depois de rodeadas 7 dias. Pela fé Raabe, a meretriz, não foi destruída como os desobedientes, porque acolheu a paz aos espias. E o que mais direi? Certamente me faltará tempo necessário para referir ao que há a respeito de Gideão, de Baraque, de Sansão, de Jefté, de Davi, de Samuel e dos profetas, os quais, por meio de fé, subjugaram reinos, praticaram justiça, obtiveram promessas, fecharam bocas de leões, extinguiram a violência do fogo, escaparam ao fio da espada, da fraqueza tiraram forças, fizeram-se poderosos em guerra, puseram-se em fuga exércitos estrangeiros. Mulheres receberam pela ressurreição os seus mortos. Algumas foram torturadas, não aceitando o seu resgate, para obter o superior ressurreição. Outros, por sua vez, passaram pela prova de escárnio e açoite, sim, até de algemas e prisões. Foram apedrejados, provados, cerrados pelo meio, mortos a fio de espada, andando peregrinos, vestidos de peles de ovelhas e de cabras, necessitados, afligidos, maltratados, homens dos quais o mundo não era digno, errante pelos desertos, pelos montes, pelas covas, pelos antros da terra. Ora, todos estes obtiveram bom testemunho por sua fé, não obtiveram, contudo, a concretização da promessa, por haver Deus provido coisa superior a nosso respeito, para que eles, sem nós, não fossem aperfeiçoados. Que Deus aplique a Santa Palavra aos nossos corações. Vamos orar mais uma vez? Senhor Deus, é a Tua Palavra, Pai. Deus, de hipótese nenhuma, Senhor, se nós quiséssemos, ó Deus, fazermos, ó Pai, aqui uma poesia, ou escrevêssemos, ó Pai, com o nosso intelecto, algo, ó Deus, tão lindo, ó Pai, como está nesse texto. Ó Deus, entendemos, ó Pai, que aqui é a inspiração do Espírito Santo de Deus ao homem. Por isso, ó Deus, entendemos que esta é a Tua Palavra. Entendemos que ela é a Palavra de Deus, porque quando lemos, ó Pai, isso traz paz aos nossos corações, isso fala diretamente a nós. E por isso, ó Pai, em nome de Jesus, nessa noite, ó Deus, crentes, ó Deus, que o Senhor aqui está, que, ó Deus, que o Senhor, ó Deus, está a falar neste lugar, como já tem, ó Deus, falado, ó Deus, das orações, temos, Deus, falado, ó Deus, na leitura da Tua Palavra, nos louvores cantados a Ti, porque é para o Senhor, ó Deus, que são todas essas coisas. Por isso, ó Deus, nessa noite, ó Pai, pedimos ao Senhor, fala aos nossos corações, necessitamos ouvir a Tua voz, e pedimos, ó Pai, em nome de Jesus, que nos esconda, ó Pai, atrás da Tua cruz, nos usa, ó Pai, como um instrumento somente, Senhor, mas que o Senhor venha falar, ó Deus, através de nós. Por isso, Deus, em nome de Jesus, nós agradecemos, ó Deus, pela Tua intervenção, ó Pai, e pedimos, ó Deus, para isso, ó Deus, que o Senhor fale conosco nessa noite, Senhor Deus. Toda honra, toda glória e todo louvor seja dado a Ti. É assim que oramos no nome de Jesus. Amém. O que é fé para vocês? Eu estou quase copiando. Eu estou quase copiando o sermão do pastor, né? Fazer as perguntas primeiro.
3 perguntas. Eu não tenho as 3 perguntas, não, só tenho uma. O que é fé para vocês? O que é fé para nós? A palavra é bem clara no capítulo 1, ele vai dizer, no versículo 1, ora diz assim: a fé é a certeza das coisas que se esperam e a convicção dos fatos que não se vê. Certeza do que se espera. Se nós fôssemos olhar aos nossos olhos, certeza é daquilo que a gente vê. Certeza daquilo que a gente pode apalpar. Mas a certeza dos fatos que se esperam, que ele vai acontecer, isso aí é algo que foge à nossa noção humana. O homem não trabalha, qualquer um outro investidor não trabalha naquilo que se espera. Trabalha em fatos concretos. Trabalha numa situação que for obstante aqui, que for coesa, que for algo apalpável. Ele não trabalha naquilo que se espera. E fatos e convicção de fatos que não se vê. A fé é isso. E a pergunta que a gente se faz é: nós temos fé? Nós temos fé em quê? E aí vem uma questão. Nós estamos alimentando muito uma fé para coisas nossas, para coisas que venham atender a nossa necessidade. Nós, ali na casa de minha avó, eu conto esse testemunho porque é algo extremamente interessante. Minha avó, em 2013 a 2014, ela sofre uma queda no seu quarto e fratura a bacia em 3 lugares. O médico dá um diagnóstico que ela tem que ficar em repouso e ser avaliado 90 dias depois para, se caso fosse necessário, uma cirurgia de raspar a cabeça da bacia do osso, ali o encaixe da bacia com o fêmur e colocar uma prótese ali. Minha avó baixa-se a cabeça, começa a chorar, derramar as lágrimas naquele consultório. Eu nunca vi a minha avó chorar, mesmo em tantas situações. Perca de pais, perca de irmãos, de pessoas queridas. E mesmo assim, eu não via minha avó chorar como ela chorou naquele dia. E quando a gente foi chegando em casa, ela com os olhos fechados, ainda sem querer falar nada com ninguém, até que ela diz assim: eu pedi tanto a Deus fé. Eu pedi tanto a Deus fé. E Deus me entrega isso aqui. Eu dei uma risada na hora. Eu falei: essa está chorando por quê? Porque eu vou precisar ser cuidado. E eu clamei a minha vida inteira que eu não queria ficar tendo que ter um suporte de alguém para mim. Eu queria que Deus me levasse antes disso acontecer. Mas parece que minhas preces não foram ouvidas. E aí, quando passa-se o dia, ela lê esse texto. No passado o dia, ela sempre teve o hábito de ler a Bíblia. E quando eu fui ficar com ela um tempo, ela diz assim, ela ora e coloca esse texto em evidência. Veja aí, a minha fé é pouca. Eu disse: não, minha avó, a sua fé não é pouca. Como é que Deus prova a nossa fé? Como é que você vai aumentar a sua fé? Através das provações. Nós não estamos querendo passar pelo processo. Nós queremos um resultado. Mas nós não entendemos que nós não somos feitos para resultados. Nós somos feitos para a fé. A nossa fé, ela é exercida quando as provações
adoração, minha irmã, não tem como se ter fé. É algo que você concretiza, é algo que você pega, é algo que você vê. Aquilo que nós vemos, aquilo que nós apalpamos, isso não dá prova de fé. A prova de fé é quando isso não existe ainda. E você permanece firme, convicto, não nas coisas que irão acontecer, mas no Deus ao qual todas as coisas acontecem. Se nós decorrermos o texto, nós vamos ver aqui que há testemunhos. Se nós olharmos a partir do versículo 4 em diante, nós vamos ver testemunhos de fé. Nós vamos ver o primeiro em Abel. Abel, ele olha dentro do contexto, quando o pai e sua mãe são retirados do jardim. E a Bíblia não conta que se eles já existiam ou não, mas entende que Abel entendia quem era Deus. Ou pelo discurso de Adão, ou pela conversa de Adão com Eva, mas ele entendia que existia um Deus. Tanto ele como Caim. Abel sacrifica algo em adoração a Deus. E mesmo sem ver esse Deus, e mesmo sem experimentar esse Deus, ele continuava adorando, não pelo resultado que iria alcançar. Se nós analisarmos o contexto de Abel, por ele ter adorado a Deus, ele foi morto. Por ele ter adorado a Deus com toda a sua alma, com toda a sua convicção, com todo o seu coração, ele foi morto, porque desperta uma inveja em seu irmão, e o seu irmão intenta contra Abel, e ele é morto. Veja que por ele ter oferecido a um Deus, ao qual ele não mais via, não mais tinha esse contato, mas ele compreendia que existia um Deus, não pelo resultado, mas pelo que Deus é. Nós humanos, ou nós dessa geração com a qual nós estamos vivenciando, nós queremos um Deus mediante aos resultados. Nós não queremos fazer as coisas para com Deus, mas nós queremos fazer barganha com Deus para se obter de Deus resultados. E isso não é fé, meu irmão. A fé que nós precisamos exercer é a fé convicta em um Deus, ao qual fez algo extraordinário por mim e por você. E você não consegue enxergar hoje. Mas para aqueles ao qual Deus escolheu, nós temos uma herança eternal. E no fim de todas as coisas, nós o veremos face a face. E a maior herança que eu possa ter e você possa ter é estar com Deus para todo sempre e eternamente usufruirmos da glória de Deus. Essa é a fé genuína. Essa é a fé que necessitamos. Porque se nós analisarmos dentro de um contexto real nosso, nós vamos orar e pedir por, como o texto que foi lido aqui no início do culto, foi orado para uma menina morta ressuscitar, e a menina ressuscitou. A fé de Jairo, a fé do próprio Deus, do próprio daqueles que estavam ali, creram que aquela que estava morta ressuscitou. Mas Talita morreu. Talita morreu. Depois ela morre. Morre de velhice, morre de outra doença, morre de um acidente. Nós vimos aqui que Deus livrou Isaac da morte. Aqui no texto vai também mostrar que dentro do contexto de fé, Abraão entrega seu próprio filho à morte por fé. Fé que crendo que Deus tinha uma promessa sobre Isaac. Isaac foi livrado da morte. E quantos outros nós vimos aqui que foram livres da morte por um acidente, por ter ficado em casa quando era para ter saído, e o carro bate e quebra, ou morrem todos os acompanhantes ali. Nós vimos isso todos os dias. Somos testemunhas vivas disso, que isso acontece, mas isso não é a fé. Essa fé que nós temos, essa crença que nós temos do livramento de Deus, não é a fé genuína. Não é essa fé que nós precisamos cultivar em nós.
de ver que nossa lavoura vai dar um preço absurdo, que nós vamos ter uma grande faixa de lucro. Deus não nos chama para isso, porque isso vai se acabar aqui na terra. Eu estou com uma vaca caída lá no curral. Eu sei que se ela levantar, ela pode cair amanhã. E isso não diminui quem é Deus. Não pode diminuir quem é Deus. Eu não posso colocar Deus em uma cachola pequenininha desse tanto, que possa dizer assim: Deus, se tu és Deus, tu vai levantar aquela vaca. E aquela vaca vai continuar, e vai parir, e vai ser próspera. Nós estamos colocando Deus em condições que o exercício da nossa fé é de resultados. E muitas das vezes, meu irmão, não vai haver resultado, porque o maior resultado já ocorreu. E todos estes são testemunhos. Redenção. Nós somos chamados para termos paz com Deus. E isso, muitas das vezes, nos púlpitos ou nas igrejas, isso está tratado como algo muito pequeno. Porque se Deus cura ou Deus ressuscita, Deus é poderoso. Mas se Deus nos dá paz com Ele e nos traz a redenção, nós não tratamos isso da mesma forma. A nossa fé é enxergar que mesmo você na condição que está, o sangue de Cristo foi suficiente para te redimir, justificar e te trazer a vida eterna. A nossa fé, ela nos impulsiona, porque você não consegue enxergar a eternidade. Você não vê a glória de Deus. E aí o texto primeiro diz: ora, fé é a certeza das coisas que se esperam. Nós esperamos o último dia, ou nós encontrarmos com o nosso Deus ainda vivo, vermos Ele descer e buscar a sua igreja, ou quando mortos, ressuscitar e encontrar com Ele na eternidade. É algo que nós não vemos agora, mas nós temos que ter essa certeza, e isso é fé. A convicção de fatos que não se vê, as coisas que se esperam. Nós esperamos por esse dia. Nós não vemos a eternidade, nós não conseguimos ver a Deus, mas um dia veremos a Cristo face a face. Nós veremos a glória de Deus, e ela não será suficiente. Por que nós baseamos a nossa fé mediante a resultados humanos? A compra de um carro, a cura de uma doença, a prosperidade de minha família, a resolução de um problema conjugal. A nossa fé tem sendo exercida em pequenas coisas. E a palavra de Deus, na continuidade do texto, no capítulo 12, vai dizer: portanto, também nós, visto que temos rodeado tão grande nuvem de testemunhas, desembaraçando-nos de todo o peso do pecado que tenazmente nos assedia, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta. Esta é a carreira que Deus te propôs para mim e para você. Ela é trilhada pela fé, e nós precisamos continuar caminhando, não em torno de prosperidade, não em torno de cura, não em torno de contexto financeiro, ou de paz aqui na terra, ou de cargos grandes, ou de lideranças no meio político. Não é esse o trilho ao qual Deus nos separou. Observe que quando você vê o desencadear, a partir do versículo 30, ele vai começando a contar a quantidades. Ele faz uma pergunta: o que diremos mais? O que mais direi dos heróis da fé ao qual a Bíblia toda narra? Desde lá de Noé, e vem caminhando com Gideão, Sansão, Jefté, Davi, personagens esses ao qual Deus provou a sua graça e misericórdia, vencendo reis, exércitos, tampando boca de leões, apagando fogo de fornalhas,
mostrando que a fidelidade de Deus está acima de todas as coisas, mas ela impulsionando para algo. Ela estava direcionando para algo, direcionando para Cristo Jesus. Porque o Cordeiro Pascual, ao qual o seu sangue foi mostrado, pitado nos umbrais da porta, foi salvação para os israelitas. Agora, na nova aliança, o sangue de Cristo, ele é suficiente, ele é para a nossa salvação, é a nossa porta. Ele diz que ele é o caminho, como foi dito aqui, ele é o caminho, a verdade e a vida. Em Cristo nós temos paz com Deus, em Cristo nós temos redenção, em Cristo nós temos herança. Herança essa que ninguém aqui nessa terra pode computar. Então, o que é a sua fé? Se sua fé está mostrando que é uma lavoura, um carro ou um cargo, não é a fé que nos leva para a eternidade. Porque a fé que nos leva para a eternidade é aquilo que ainda não vimos. E aqui ele vai dizer no texto, no versículo 38, no 39 em diante, eles não obtiveram, olha, todos esses obtiveram bom testemunho por sua fé. Não obtiveram, contudo, a concretização das promessas. A promessa que Deus tem para nós é vida eterna. Ainda nós não alcançamos, mas ela é a promessa. Porque todo aquele que crê será salvo. Não é crer somente em Jesus. Não é crer que Jesus é o Filho de Deus. É crer que o seu pecado, a sua iniquidade, foi lavada e redimida no sangue de Cristo Jesus. E é dessa forma que nós temos paz com Deus. E se nós não temos fé, nós precisamos ter. Porque sem fé é impossível agradar a Deus. E o que é fé? E a palavra de Deus lá em Efésios 9 vai dizer que a fé é dom de Deus. Efésios 2, versículo 8 e 9. Efésios 2, versículo 8 e 9 diz assim: pela graça sois salvos, mediante a fé. E nesse contexto, o comentarista aqui diz que mediante a fé, e quando coloca isso não vem de vós, é dom de Deus, pode ser interpretado por salvação e pela fé. Mas as duas levam para o mesmo. Leva para a salvação. A minha fé, ela é para a salvação. Meu irmão, se nós tivéssemos que utilizar a sua fé, a operosidade da sua fé, é para a salvação sua e dos seus. É crer em Senhor Jesus. É crer que Ele sofreu, levou sobre si todas as suas transgressões. Essa é a nossa pregação. Essa é o Evangelho. É Cristo, somente Cristo. Não é Cristo mais a bonança. Não é Cristo mais a cura. Porque a bondade de Deus e a misericórdia de Deus e a sua graça pode ser suficiente para te curar. Mas também pode para não. E isso não diminui o contexto nosso de fé. Ele não pode abalar a sua fé. Minha avó caiu. Ficou 90 dias, com a fratura do osso. Voltou a caminhar de fato. Mas nunca mais pôde ficar sem ter os cuidados. É porque a fé dela é pouca? Não, porque Deus muitas das vezes diz não para nós. Deus dá um limite à nossa vida. E isso não me tira a herança ao qual Deus nos presenteou, que é a salvação em Cristo Jesus. Isto não vem de vós, é dom de Deus. E como é que a gente exercita a nossa fé? Sendo provado, meus irmãos. Sendo provados constantemente. Essa congregação é uma prova de fé. A congregação de Patos é uma prova de fé.
de olhar a essa congregação e ver esses bancos cheios, e daqui constituir um pastor, presbíteros e diáconos, e isso quis se enxergar igreja, é prova de fé, porque vocês não desistiram, porque vocês enxergam que a salvação vem para essa comunidade, para este povoado, para os seus, para as suas casas. Nós continuamos a orar pelo sobrenatural de Deus, mas qual é o sobrenatural de Deus? A salvação, não só minha, mas dos meus que me cercam, porque eu não quero um presente só para mim. A prova de fé é que continuamos aqui, vocês continuam ali, e continuam perseverantes. Não é pela falta de resultado que a operosidade da vossa fé, é vocês permanecerem firmes no propósito ao qual Deus te chamou. E nós estamos rodeados de testemunhas. E isso nos mostra também, a Bíblia nos tem grandes testemunhas. Pegando um parênteses aqui, compartilhando na vinda com o Clay, né, sobre a questão de provar. Eu estou provando pela primeira vez o óculos. E eu tenho um problema de cegueira igual o dele. Nós nos enxergamos muito pouco. E ele falando, né, que Josué, quando você usar o óculos, você vai ver diferença. Quando você usar o óculos, vai ver diferença. E eu naquele momento eu disse, Clay, eu vou crer na sua palavra. Ele é uma testemunha que ao utilizar do óculos, de fato, isso melhorou o contexto de visão dele. E eu agora, utilizando o óculos, comprovo que aquilo que Clay testemunhava é verdade. Meus irmãos, você quer ver que a fé do seu irmão, ela é verdadeira? Experimente também esse Deus que é verdadeiro em sua vida. Mas sinta, do maior contexto, o maior testemunho que temos é termos paz com Deus. É a certeza da salvação. Que Cristo morreu por nós. E o sangue dele nos purifica de todo pecado. Mesmo que a gente, na caminhada, às vezes deslize, mas a gente vem convicto que Deus tem o poder de nos perdoar. Quando nós nos arrependemos genuinamente, Ele não lembra mais do nosso passado. Ele se torna um borrão. Eis que todas as coisas se fez novas. Quer ver algo novo na sua vida? Experimente esta fé. Fé testemunhada por tantos outros aqui. Fé testemunhada por nós aqui. Mas ela é suficiente para transformar a sua vida e fazer algo novo na sua casa, no meio dos seus, nesta comunidade. E quem sabe, estarmos aqui em um outro tempo, celebrando aqui a abertura dos trabalhos da Igreja Presbiteriana de Paz. E já abrindo congregações em outros lugares. Nós precisamos entender que o Evangelho, ele nos impulsiona, ele transforma. A ação é do Espírito Santo, que já tocou no seu coração, que converteu a você. E agora nós estamos no exercício da fé para a salvação. A fé é a certeza das coisas que se esperam e a convicção dos fatos que não se vê. Exercite a fé em Deus, não as situações. Amém? Vamos orar mais uma vez. Senhor Deus, nós louvamos o Teu nome, Pai. E queremos, ó Deus, abençoar, ó Deus, a congregação, Pai, de paz, Pai. A todos esses que aqui estão, Senhor, perseverando, Deus, dia após dia, ano após ano. Tantos, ó Deus, da comunidade do paz, como da comunidade do Pérez, tem suas lutas, tem seus sabores, dessabores, mas isso é a vida, Pai. Isso não pode, Deus, determinar, ó Deus, a nossa fé fraca ou forte.
mas a convicção que temos, que fomos chamados pelo Senhor, que fomos resgatados por Ti. Essa, Deus, nos impulsiona a uma fé genuína, que mediante as circunstâncias, essas favoráveis ou não, a certeza que temos que no fim de todas as coisas, ó Deus, usufruiremos, ó Pai, desta glória, ó Deus, da glória como a do unigênito do Pai, porque nós somos chamados para sermos filhos do Senhor, co-herdeiros com Cristo, ó Deus, na eternidade, Pai. Todos esses que aqui estavam, ó Deus, testemunhados no texto, ó Pai, de Abel, Abraão, Sara, Isaac, Jacó, José, ó Deus, esperavam por ver aquele que seria, que pisaria a cabeça da serpente e que nos traria paz com Deus. O Senhor já veio, mas a segunda vinda, Pai, nós ainda não vimos, mas anseiamos para termos, ó Deus, o fim dessas coisas aqui e, ó Deus, estarmos, ó Deus, com o Senhor na eternidade. Ó Deus, alimente esta fé, essa certeza que temos, ó Deus, que no fim de todas as coisas, ó Deus, usufruiremos da glória eterna. Aqui aspiramos, mas na eternidade usufruiremos de fato como o Senhor. Amém. Amém. Amém? Glória ao Senhor Jesus. A gente quer agradecer ao presbítero Michel por a oportunidade de nós estarmos aqui e ao nosso conselheiro também por nos acompanhar nesse momento. A gente estava meio na dúvida no início da semana, aí quando ele mandou mensagem, eu falei, é bom demais, estamos juntos, é bom a gente estar junto nesses momentos. Ao presbítero Anderson, que está conosco, e outros irmãos da igreja. A gente quer falar uma coisa, ao PH, nós estamos aqui para ajudar, estamos aqui para fazer a diferença em um mundo pela qual só achamos que não existe outros departamentos, mas existe sim. Ao PH está aí, nós começamos a fazer algo diferente, a andar um pouquinho mais, e é um pouco mais também nas congregações, conhecer, como o nosso presbítero falou, conhecer e também vocês conhecerem a gente, tá bem? Que Deus abençoe, que Deus nos dê força. E também a gente queria chamar o presidente, queria chamar nosso presidente aqui, o presbítero Michel, Amanda. Nós vamos orar pela vida do casal, do presbítero, nessa noite. E vou pedir ao nosso conselheiro que ore neste momento na vida. E depois o nosso presidente vai dar alguns avisos. E encerrando, o nosso presidente Michel também vai dar uns avisos da congregação. Amém? Vamos estender as mãos? Isso. Fica em pé. Senhor Deus, une as mãos, ó Pai. Que sejam mãos, ó Deus ungidos, ó Deus, venha abençoar. Pai, em nome de Jesus, ó Deus, vemos aqui, ó Pai, uma família, Senhor Deus, que separada, ó Deus, para o ministério. E o Senhor colocou, ó Deus, no coração, ó Deus deles, ó Deus, Pai. Pai, em nome de Jesus, não só, Deus, o presbítero Michel, Pai, mas também, ó Deus, Amanda, Pai, tem trabalhado, Deus tem, ó Deus, orado, Deus tem clamado, Deus tem jejuado, Pai, para que o teu ministério, Senhor, Deus, aqui em Patos, ó Deus, ele concretize, Senhor. Pai, em nome de Jesus, que pelos olhos da fé, ó Deus, que o Senhor, ó Deus, alimente, Senhor Deus, os seus corações, ó Deus, de enxergar, ó Pai,
os maiores, ó Deus, resultados, ó Deus, que é vidas, ó Deus, sendo alcançadas, ó Deus, para o Senhor. Pessoas, ó Deus, alcançadas, ó Deus, pelo Evangelho, Pai. Por isso, ó Deus, clamamos, ó Deus, pela vida de Michel, a vida de Amanda, ó Deus, que o Senhor blinde, ó Pai, em nome de Jesus. Cerque-os, ó Deus, com a tua mão protetora, Pai. Que os teus anjos, ó Deus, estejam cercando, Deus, não só eles, ó Pai, mas os seus filhos, Senhor. A Caleb, ó Deus, Elise, ó Pai, Deus, em nome de Jesus. Que, por Deus, o casal, ó Deus, engajasse, ó Pai, nesse ministério. Muitas das vezes, ó Deus, deixam, ó Pai, os seus filhos, ó Deus, de serem assistidos. Mas, ó Pai, o Senhor assiste a todos, como a tua palavra diz. Por isso, ó Pai, em nome de Jesus, que este lar, que esta casa, Senhor, Pai, em nome de Jesus, seja abençoada, ó Deus, com toda a sorte de Deus. Instrumentalize, ó Deus, o teu servo, ó Deus, com a tua palavra, ó Pai. E, ó Deus, que ele, ó Deus, não arrefeça, Senhor. Mas, ó Deus, cada vez mais, ó Deus, se sinta encorajado, ó Deus, nesse trabalho que é teu. Mas o Senhor, ó Deus, incumbiu, ó Deus, a Michel e a mãe, ó Deus, a dar continuidade ao teu ministério aqui em Patos e Pedras. É assim que oramos, ó Pai, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Agradecer, né, a congregação nos ter recebido e dizer que foi um prazer estarmos aqui com vocês. De ouvir, viemos aqui para cultuar o nosso Deus e é um motivo de muita alegria fazer isso juntamente com todos vocês. E sintam-se abraçados pelo grupo de homens da igreja presbiteriana de Lapão. Os avisos eu passo no culto lá. Não precisa nesse momento fazer, mas Michel. Boa noite, irmãos. Graças a paz. Amém. Primeiro, agradecer a todos os irmãos que estão aqui nos visitando. Sei que vocês saíram de casa, um ambiente mais frio, para poder estar aqui conosco. E isso é muito importante para nós. É importantíssimo essa atitude da UPH. Talvez vocês não tenham nem noção do quanto isso é importante para as congregações. Não só o PH, SAF, os outros departamentos, os grupos de jovens, também o quanto isso é importante saber conhecer a rotina e a realidade das congregações. Eu louvo a Deus pela vida de vocês, porque Deus colocou isso no coração de vocês, vocês têm honrado isso. Nós louvamos por causa disso, porque é bênção de Deus e tem sido bênção para as nossas vidas hoje e bênção na vida de outras congregações e em outros momentos, que sei que nós também teremos outros momentos. Que Deus abençoe a vida dos irmãos em todas as áreas de suas vidas, nas famílias de vocês, em nome de Jesus. Muito obrigado, sinta-se abraçados pela congregação de Patos. Amém? Deus abençoe e nós possamos ir para as nossas casas debaixo do cuidado do Senhor, debaixo da proteção do Senhor. Amém? Deus abençoe.